Após o empate do Cruzeiro contra o Atlético Paranaense, Cruzeiro vai a 45 pontos. E vamos conferir a partir de agora a projeção. Quanto que o Cruzeiro precisa para se salvar de fato da zona de rebaixamento. Porém, antes disso, deixa essa curtida no vídeo. Deixa o seu like se você confia na permanência do Cruzeiro. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos para a turma saber quanto o Cruzeiro precisa para se salvar. E se inscreve aqui no CDD. Tá aí, ó, botão vermelho. Pô, se inscreve aí, ajuda o CDD. Tamo junto, vamos lá conferir o vídeo do plantão do Paulinho para saber quanto que o Cruzeiro precisa para se salvar. Bora lá? A Betfair está te dando R$4 grátis sábado e domingo. Só perde quem é maluco, pois esses R$2 diários numa múltipla pode virar 10, 50, 100 reais, dependendo da cotação. Não custa nada brincar e todo o dinheiro que você converter com bônus é seu. Vamos ajudar quem ajuda o Cruzeiro. Clique agora no link do comentário fixado e vem forrar junto comigo. Alô, galera, aquele abraço! O papo é mais uma vez Campeonato Brasileiro. Terminou nesta quinta-feira a 36ª rodada. Grêmio e Bragantino garantiram matematicamente vaga na chamada pré-Libertadores. Fechado o G6. Ninguém mais entra, ninguém mais sai. 6 classificados para a Libertadores da América da próxima temporada. O Fortaleza escapou do rebaixamento. Venceu o Bragantino em Bragança por 2-1 e escapou do rebaixamento o Fortaleza. O Cruzeiro empatou em casa. Segue ainda lutando para escapar do rebaixamento. E o Goiás, como perdeu de virada na Arena para o Grêmio por 2-1, é o terceiro rebaixado matematicamente para a Série B da próxima temporada. América, Coritiba e Goiás já rebaixados. Só tem uma vaga para o descenso para a Série B da próxima temporada. A partir de agora, no plantão do Paulinho, um balanço desta 36ª rodada, com os 3 jogos que fecharam a rodada nesta quinta-feira. Grêmio 2, Goiás 1, Cruzeiro e Atlético Paranaense 1-1, Bragantino 1, Fortaleza 2. Antes, uma dica... E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você está inscrito no CDD. Mais de 70% do pessoal que assiste o canal não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva, para não perder mais vídeos como esse. Classificação da parte de cima da tabela, depois analiso a parte de baixo. Agora, a parte de cima. O G6 está fechado. Claro que Fluminense e São Paulo... Turma, vamos pular aqui que isso aí não vai fazer muita diferença para o que a gente realmente importa. Derrota? Lógico que a gente gostaria de estar lá na primeira parte da tabela, mas deixa para o ano que vem, né? Tomara que a gestão do Ronaldo se planeje melhor, porque, cara, essa temporada vai ser, ó, bem no final do campeonato vai decidir os rebaixados. Vamos ver a situação de Cruzeiro, Santos e Bahia na fuga contra o rebaixamento. Bora lá conferir? Fortaleza venceu o título. Vamos lá. Parte de baixo da tabela. Fortaleza venceu o Braga, chegou a 48 pontos e está matematicamente livre do rebaixamento. Por quê? O Goiás tem 41. Se o Goiás venceu... O Goiás tem 41. O Bahia tem 41. Se o Bahia vencer os 2 jogos, vai chegar a 47. Então, Fortaleza e Cuiabá, que tem 48, são livres do rebaixamento. Falei do Goiás porque o Goiás perdeu para o Grêmio de virada por 2-1, tem 35 pontos e está matematicamente rebaixado. Por quê? No máximo, ganhando os 2 últimos jogos, o Goiás vai chegar a 41 pontos e 10 vitórias. O Vasco já tem 42 pontos, então está rebaixado o Goiás. Goiás 35, Coritiba 30, América 21 estão matematicamente rebaixados. Corinthians 47, Cruzeiro 45, Santos 43, Vasco 42 e Bahia 41. Então, um desses 5 aqui, no ano que vem, vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Uma curiosidade... Então ficou basicamente entre Bahia, Vasco, Santos, Cruzeiro e Corinthians, né? Mas basicamente eu acho que vai ficar mesmo, de verdade, entre Bahia, Vasco, talvez o Santos entre na briga. Acho que o Cruzeiro com empate aí poderia ter ganhado, né? Mas com o empate já encaminha bastante. O Cruzeiro não pode inventar de perder essas 2 últimas não, viu? Porque se os caras ganham lá de trás, meu Deus do céu. Arruma mais no empate aí ou tenta ganhar do Botafogo, porque
Cara, se você chegar para a última rodada para tentar ganhar do Palmeiras, os caras querendo o título. Curiosidade, pessoal. Todos aqui que disputam o não rebaixamento têm 11 vitórias. Ninguém tem uma vitória a mais aqui. Ó, Corinthians, 11 vitórias. Cruzeiro, 11 vitórias. Santos, 11 vitórias. Vasco, 11 vitórias. Bahia, também 11 vitórias. O Bahia, se eu pegar só Bahia e Vasco aqui, por exemplo, aliás, o Bahia, atenção, hein? Bahia pode ser rebaixado na próxima rodada, mas para que isso aconteça, o Bahia tem que perder para o América, já rebaixado a América lá em BH. O Vasco tem que vencer o Grêmio na Arena, em Porto Alegre. E o Santos tem que vencer o Atlético Paranaense em Curitiba. Então tem que ter derrota do Bahia e vitórias de Vasco e Santos para que o Bahia seja rebaixado na rodada. Só com essa combinação. Bahia, para escapar do rebaixamento, se o duelo for contra o Vasco, o Bahia tem que fazer, dos últimos 2 jogos, 1 ponto a mais que o Vasco. Se o Vasco fizer 3, o Bahia tem que fazer 4. Claro, se o Vasco fizer 4, o Bahia tem que fazer 6. Não tem que fazer 5 pontos em 2 jogos. Ou faz 4, ou faz 6. Por que eu falei isso? Se o Vasco fizer 3, vai a 45 e 12 vitórias. Certo? O Bahia faz 4 pontos, vai a 45 e 12 vitórias. Como o Vasco tem saldo menos 10 contra saldo menos 5 do Bahia, teoricamente, pelo saldo, o Bahia ficaria à frente do Vasco da Gama. Em relação ao Santos, o Bahia tem que fazer 2 pontos a mais que o Santos nas 2 últimas rodadas. Certo? Se, por exemplo, se o Santos fizer 4, o Bahia tem que fazer 6. Se o Santos fizer 2 pontos, 2 empates, o Bahia tem que fazer 4, e assim sucessivamente. E agora a ordem inversa, né, pessoal? O Vasco, por exemplo, o Vasco tem que fazer a mesma pontuação do Bahia para escapar. Se o Bahia fizer 6 pontos, o Vasco escapa com 6. Bahia faz 4, o Vasco faz 4, escapa. Bahia faz 3, Vasco faz 3 pontos, escapa. Bahia faz 2, Vasco faz 2 e escapa. E assim sucessivamente. Em relação ao Santos, Santos pode fazer 1 ponto a menos que o Bahia para escapar. Por exemplo, Bahia faz 4 pontos. Se o Santos fizer 3, escapa. Ou o Santos fazer 6 e o Bahia fazer no máximo os 4 pontos, ou o Santos, se o Bahia fizer 4 pontos, vai chegar na 45, o Santos escapa com 3. Porque aí se o Bahia fizer 4 pontos aqui, ele vai a 45 e 12 vitórias. O Santos tem que fazer uma vitória. Se empatar os 2 jogos, vai a 45 e 11 vitórias. Então vai depender muito da situação. O Bahia, por exemplo, se o Bahia fizer 3 pontos, vai a 44 e 12. Aí o Santos, para escapar em relação ao Bahia, teria que fazer 2 pontinhos, 2 empates. Em relação ao Vasco, o Santos tem que fazer a mesma pontuação do Vasco. Se o Vasco fizer, por exemplo, se o Bahia ganhou os 2 jogos e o Vasco, por exemplo, fizer 4 pontos, o Santos, para escapar, tem que fazer 4. Se o Vasco fizer 3, o Santos, para escapar, tem que fazer 3. Então, essa é a questão importante. Não quero confundir muito a cabeça do torcedor aí, mas só para que você tenha uma visualização aqui, para você poder visualizar, como o Bahia tem 41, o Vasco tem 42 e o Santos tem 43, a projeção é simples, né? O Bahia tem que fazer 1 ponto a mais que o Vasco, certo? Para terminar igual com o Vasco da Gama e, consequentemente, garantir a permanência, ou o Bahia, se for o adversário for o Santos, tem que fazer 2 pontos a mais que o Santos ao final dos 2 jogos. Cruzeiro, pessoal. Como o Bahia só pode chegar a 47, se o Cruzeiro vencer um dos 2 jogos, estará livre do rebaixamento. Por que o Cruzeiro não pode empatar os 2 jogos, Paulinho? Pelo seguinte, se o Cruzeiro empatar os 2 jogos, ele vai a 47 e 11. O Bahia ganha os 2 jogos, vai a 47 e 13. Então o Cruzeiro tem que ganhar um dos 2 jogos, se o Bahia, claro, ganhar os 2 jogos. Corinthians tem 2 jogos. Um empate garante matematicamente Corinthians. Sábado, por exemplo, abrindo a 37ª rodada em São Paulo, tem Corinthians e Inter. Quando a bola rolar no 0-0, o Corinthians estará garantindo matematicamente a sua permanência à Série A da próxima temporada.
Corinthians 47, Cruzeiro 45, Santos 43, Vasco 42, Bahia 41. São os 5 que brigam para escapar do rebaixamento. Perfeito? Santos. Vamos olhar o Santos de novo aqui, o Peixe. O Bahia pode chegar a 47 e 13. O Santos, para escapar, tem que fazer 6 pontos. Se o Santos fizer 4 pontos, vai chegar a 47 e 12. Ficaria atrás do Bahia também. Então essa questão é importante, ó. Como os três aqui, ó, os 5. Acho que deu para ter uma noção, né? O Cruzeiro precisa de mais uma vitória, chegando a 48. O Bahia tem 41, mais 2 jogos, 6 pontos. Ele chega no máximo a 47. Então o Cruzeiro tem que ganhar. Apesar que se o Cruzeiro não ganhar e tendo resultados negativos aí do Bahia, de Vasco, essa turma, a situação ainda fica tranquila. Mas é bom o Cruzeiro ganhar, porque aí livra de fato, né? 5 tem 11 vitórias, mas os 3 estão mais próximos. Apesar que vai ser complicadíssimo. Santos, Vasco da Gama e Bahia, em relação ao Bahia, por exemplo, o Bahia pode chegar, se vencer os 2 jogos, a 13 vitórias. Esse é o problema aqui para Vasco da Gama e Santos. Então eles não podem empatar em pontos com o Bahia. Se empatar em pontos com o Bahia vai ter vitória ou vitórias a mais que eles aqui. Espero não ter sido muito complexo na explicação, na explanação a partir de agora. Tá bom, pessoal? Deixa eu passar os jogos que faltam aqui, ó. Para o Bahia, América lá em BH e o Atlético Mineiro em Salvador. Corinthians, Inter em São Paulo, Coritiba na capital paranaense. Imagina, Cruzeiro se livra do rebaixamento agora contra o Botafogo, ganha, né? E acontece o seguinte, última rodada, o Atlético depender do Cruzeiro para ganhar o título. Cruzeiro entrega a paçoca. Nossa, ia ser bom demais. Cruzeiro, Botafogo no Rio, Palmeiras em casa em BH. Santos, Atlético Paranaense em Curitiba, Fortaleza em casa. E o Vasco, Grêmio agora em Porto Alegre, na última rodada, Bragantino lá em São Januário. Quero a sua opinião. Já caíram Goiás, Curitiba e América. Qual será o quarto rebaixado? Bahia, Vasco, Santos, Cruzeiro ou Corinthians? Quero a sua opinião também. Quem serão os 4 que vão garantir as vagas diretas para a Copa Libertadores da América? Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio e Bragantino. Quais os 4 aqui que vão garantir as 4 vagas diretas? Eu pensei que o Palmeiras pelo menos já estava direto. As 4 vagas. E quem será campeão brasileiro? 5 na briga. Palmeiras, Botafogo, Atlético, Flamengo e também o Grêmio. Isso. Fui! E é isso, turma. Deixa nos comentários o que vocês acharam aí da projeção. Curte o vídeo e se inscreve aqui no CDD. Valeu, falou, fui! Só R$ 29,00 para você ter acesso a centenas de treinamentos completados para turbinar teu currículo. É isso que você recebe assinando a Cyberclass. Com um treinamento, você já pode começar a ganhar dinheiro na semana que vem. Tem muita gente já conseguindo isso. E agora é sua vez, né? Então toca no link agora, assina, não perde essa oportunidade.